Tudo bem, amém. Eu quero ficar rico para morar num lugar muito legal para empinar pipas. Não só para empinar pipas, para ser o meu templo. Tudo bem, amém. Para eu fazer as coisas que eu gosto, os trabalhos, escrever, expor, comercializar no capitalismo na medida do possível, enquanto não tiver união e organização no planeta para trabalharmos grátis, para termos tudo bem grátis no possível. Escolas e estágios para toda a população no possível. Explorar e remontar o planeta com máquinas para fazer tudo bem no possível. Por enquanto tenho que... Resiliência ao capitalismo. Esperando secar, ONU, Organização das Nações Unidas. Então, são homenagens. Meu pai, minha mãe, Mercado Livre, Armarinhos Fernando, Raça Negra, música, MV Bill. Tem muitos de música, eu preciso ainda pintar. Homenagens, porque estão escritas: as almas merecerem encarnar nas melhores possibilidades infinitamente. Ali está escrito: as almas merecerem encarnar nas melhores possibilidades infinitamente. Tem um complemento: com ciências, tecnologias e máquinas para fazer tudo bem no possível, expectativa de vidas eternas melhores possíveis. Que basicamente as almas merecerem encarnar nas melhores possibilidades infinitamente abrange o complemento. Nessa camiseta, essas são mais músicas, né? Tem meu pai, tem empresas, tem meu pai, tem minha mãe, homenagens. Essas são homenagens, muitos para que é o motor oil, gasolina, veículos, montadoras, Gurgel, nem existe mais. Mas tem também veículo elétrico, Rimac, Nevera. Fui pesquisando e escrevendo. Eu tenho outra camiseta, homenagens. Essa para skaters, ó. Skaters. Léo Elio Fernandes, Marcelo Formiguinha e Marcelo Amador Formiga, Sandro Sobral, Tony Filho, William Coley, João Guilherme Diniz, Luca Chiosi, Raíssa Leal, Bruno Oliveira, Freedom, Choque Skateboard, Vinícius Dantas. Ainda falta colorir, ó. Ulisses Muricy, Cauê Davi, Vini Bronx. E falta escrever muitos nomes ainda, tem espaço. Também homenagem. As almas merecerem encarnar nas melhores possibilidades infinitamente. Se for nessa encarnação, nesse corpo, com essa alma, nesse corpo, não precisar morrer para reencarnar, pela lógica é chegar a ajuda extraterrestre com máquinas para fazer tudo bem no possível. Soluções médicas, rejuvenescer, não envelhecer, retardar envelhecimento, várias soluções médicas para o que for preciso o que for possível na infinidade universal. Civilizações já desenvolveram, já são capazes para aplicar ciências para a espécie humana. Para as outras espécies também na medida do possível. Máquinas para fazer tudo bem na medida do possível. Melhor possibilidade é chegar à ajuda extraterrestre. A verdade é essa. Se não chegar, você ajuda a partir desse planeta, essa civilização pela infinidade universal. Basicamente é isso. Tudo bem, amém. Homens são responsáveis pelas vidas humanas nos testículos em si. Pornografia sem vasectomias tem canibalismos. Pessoas engolindo espermatozoides. Tanto de ioiôs que eu tenho. Tudo isso. Eu tava pensando... Eu já falei muitas coisas que eu me arrependi. Mas minha mãe já várias vezes já falou coisas que... Estranho ela ter falado. Teve uma vez... Ó, ioiôs, essa caixa tá cheia. Esses aqui são os mais recentes. Esses e esses. Uma vez
eu fui internado, né? Veio polícia aqui. Foi a vez que eu fiquei pelado, que eu quebrei vidro do terraço aqui do apartamento. O que aconteceu? Eu tava... Ioiôs, 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 ioiôs. Eu tava sofrendo as consequências e pensando muito nas coisas que eu tinha feito e tava meio com a cabeça bagunçada. E eu tava na minha cabeça que eu queria ficar pelado aqui dentro do apartamento, eu não queria sair na rua pelado. Queria ficar pelado aqui, tava cedo, eu acordei, fiquei pelado, sentei lá na sala, tinha uma espécie de um trono, uma cadeira de madeira muito bem feita, né, com adereços, detalhes, parecia um par de tronos. Eu fiquei sentado lá, peladão. Minha mãe saiu do quarto dela, acho que ela foi no banheiro de manhãzinha, 6 horas da manhã. Ela acordou, ela me viu, ela olhou, ela falou assim: você nunca mais vai entrar em mim nu. E eu dei o maior grito que eu já dei com toda a força na minha vida. Que eu nunca quis entrar nela, eu nunca fiz isso. Eu nunca entrei nela no... Mas depois eu pensei, eu entrei quando era espermatozoide, que meu pai colocou. Mas o que minha mãe falou? Aquilo, eu dei o maior grito. O que aconteceu? Eu tava nu. Mas porque eu queria ficar nu, tava com isso na cabeça. Que pra mim não era por maldade. E eu fui, dei o maior grito e tal. Aí eu fui mexer no vidro do terraço, fui, acho que fechar. E tava um pouquinho emperrado, eu forcei, quebrou. Ó coincidência. Quando aconteceu isso, que minha mãe falou, eu fiquei pelado, eu resolvi ficar pelado lá na sala, minha mãe viu, falou o que falou. Eu gritei o maior grito que eu acho que eu, com toda a força na minha vida. Eu nunca fiz isso, eu nunca entrei em você nu. Tipo, que eu pensei, né? E fui mexer no terraço para fechar o fechamento com vidro. Tava emperrado, eu forcei um pouquinho, quebrou. Olha que coincidência, do grito. Vizinhança chamou a polícia e tal, né? Depois de um tempo, tocou, acho que a campainha, eu fui abrir, eu tava nu ainda. Eu tava com a cabeça ruimzinha, atormentado, sofrendo mesmo. Mas em vez de ajuda, o que aconteceu, né? O que aconteceu isso? Chegou a polícia e tal, eu tava pelado, eu fiquei sentado lá na cadeira na sala, encheu de polícia. E eu pelado. Daí começaram a querer me forçar a colocar roupa e eu não queria colocar, eu tava com medo, eu não queria que encostasse em mim, eu queria ficar sozinho, eu queria ir pro quarto. Eu não conseguia nem falar, eu tava apavorado, 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 apavorado. Vieram querer me agarrar, segurar assim pra colocar a roupa em mim. Vixe, me estrangularam. Aí eu soltei o corpo, parei de resistir porque estavam me asfixiando e as pessoas me segurando, me algemaram, me levaram, me deixaram lá no hospital Mandaki, injetaram droga em mim, me deixaram lá um tempão. Vixe, eu vi mulher ser torturada com um saco na cabeça, as pessoas segurando ela lá no hospital do Mandaki, e torturada, sufocada com o saco na cabeça e segurando ela, pessoas amarradas me amarraram. Não foi uma vez só que me levaram. Em vez da ajuda que eu estava precisando, o que aconteceu foram torturas, punições. Em vez de, educação, sei, o que está acontecendo com você é isso, isso, isso. Mas nem quando era criança, minha mãe, em discussão, ela já falou para mim, recente a discussão, que eu ser abusado com 5 anos, abusado sexualmente, as coisas que aconteceram, foi escolha minha. Eu quis assim. Porque eu aceitei. Não é porque... O problema não é que não me educou. E sabe o que minha mãe falou? Que com ela, quando ela era criança, aconteceu com ela. E ela resolveu do jeito dela. Eu não duvido que junto a ela, os irmãos dela, ela falou, e mataram a pessoa e sumiram. Eu não duvido. Tipo, esse tipo de coisa. Que é o tipo de coisa que costuma acontecer quando são casos assim.
que pessoas vão parar na cadeia e são assassinadas. E na rua, o que fazem com essas pessoas? Abusadores e abusadoras de crianças. Mas minha mãe falou que eu escolhi. Aconteceu com ela e ela não me educou, não me ensinou, não preveniu, não falou, oh, se acontecer, grita, sai correndo, foge. Porque quando eu tinha 5, 6 anos, o dia que morava no quarto andar, que depois eu fiquei até atormentado, confundi, acusei outra pessoa, pensei, esse dia eu acho que era fulano lá, que morava no quarto andar, que depois eu acho que mudou o nome. Que, vixe, eu fiquei tão atormentado. Ele pegou meu óculos e tinha outras pessoas, outros meninos maiores. Me obrigou a entrar no quartinho, baixar as calças. Depois foi o Naldo, lá na Vila Gustavo, que me obrigou a entrar na casa dele, a baixar as calças. Eu tinha uns 7, 8 anos. Ejaculou na minha bunda. Minha mãe falou que eu escolhi não ser educado para contar, gritar, correr, me defender disso. Foi o que aconteceu. Falou mesmo. Falou que eu escolhi isso. Pesado, né? Fazer o quê? Resiliência. Continuar com o meu propósito, né? Quem não pode errar sou eu. Se o que faltou pra mim, pra minha vida ser melhor, foi educação, as condições, educação, me esforço pra isso. Pra conscientizar as pessoas. Eu não sou super educado, não sei as soluções, as tecnologias, soluções médicas, bioreatores para fazer tudo de origem animal possível e necessário, já fazem carnes crescerem, fazer todos os tipos para satisfazer todos os paladares, atender a demanda da população animal. Bioreatores simulam funções dos organismos, já fazem carnes crescerem, nesse planeta já existem. Existirem para produzirem gemas, claras, leite. Eu acredito que vai ser no futuro, nesse planeta. Se não chegar ajuda extraterrestre, que na infinidade universal já existiu. Basicamente é isso. Eu entendi isso, eu não sei fazer tudo isso. Mas eu estou me esforçando para conscientizar as pessoas, entenderem. Que educação é filosofia. Existem duas condições para as almas na infinidade universal. As almas que erraram e de alguma forma mereceram e são reféns da condição biológica e aguardam serem vítimas para evoluírem. Similar bois, vacas, porcas que, né, abatidas para carnes, de alguma forma sofrerem para merecerem evoluir. Olha que tragédia. Ou a espécie humana, consciente, capaz de raciocinar, interpretar, agir entre o bem e o mal, a maioria, né? Algumas não têm essa capacidade, mas não sou eu que julgo. E fazer o bem para a própria alma merecer evoluir. Se morrer, encarnar numa condição melhor, não pior. Se merecer chegar a ajuda extraterrestre com máquinas para fazer tudo bem, soluções médicas ao máximo na infinidade universal, melhor. Mas difícil, né? Difícil. Pelas distâncias. São absurdas. Muitos teralhões, vezes teralhões de anos-luz de distâncias. Uma civilização da outra ou mais, algumas menos. Basicamente é isso. Então, esperar o quê? Agir, fazer. Educação. Na televisão, quanto de exposição que as pessoas têm de visibilidade, quantos usam para educação? Quanto estão ferrando a própria alma? Quanto estão ajudando a própria alma com a visibilidade que tem? Quem sou eu, né? Eu entendo isso, eu aprendi isso, estou me esforçando. Até nas pipas. Até nos ioiôs. Que a princípio, o que eu fui acreditando... Por que eu tenho tantos ioiôs? Porque eu fui evoluindo. Eu fui desenvolvendo filosofias
Antes eu era vegano, não sou mais. Eu entendo que bioreatores para fazerem tudo de origem animal possível é necessário. Existem bactérias nas bocas, vidas animais unicelulares com almas. Até no meu próprio corpo, várias vidas animais unicelulares com almas. Esperando serem vítimas, morrerem para merecerem, as almas merecerem reencarnar e evoluírem. Que tragédia é isso? E eu aqui, 46 anos para entender isso. Que eu tenho que fazer o bem pelo bem da minha própria alma, para não merecer ser as vidas unicelulares que, mesmo desenvolvendo, crescendo, vão ser reféns da condição biológica, esperando serem vítimas para merecerem, conseguirem evoluir. E não com a capacidade de fazer o bem ou o mal para merecer evoluir. Paradoxo, né? Histórico infinito das almas. Histórico infinito da minha alma que gerou essa possibilidade, essa condição de ser quem eu sou. Eu entendo que eram condições esperando serem vítimas até ser aqui num ciclo mais recente, né? Porque já foi espécie humana, já errou muito, regrediu. Eu quero que evolua, atinja a melhor possibilidade na infinidade universal e mantenha. E transmito isso, estou me esforçando para transmitir isso para a população. Que isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu entendi, pro bem da minha própria alma. Que proporção isso vai tomar? Se eu ganhar uma vez na Mega Sena, vai ser uau. Se eu ganhar 2 vezes na Mega Sena com os mesmos números, vai ser muito, mega, hiper extraordinário. O maior feito já alcançado por uma pessoa na minha geração, nesse planeta. Ó a minha expectativa, ó o que eu quero, ó o que eu almejo. Né? Tudo preciso merecer. Tudo bem, amém. As vozezinhas que eu já ouvi tantas coisas. Vozezinhas de pessoas mesmo falando. E vozezinhas vozezinhas na consciência e tal. Já passei por tantas fases que eu já entendi que isso é uma comunicação assim, com o mundo espiritual. Isso é meritocracia. Se merecer ver alma, não duvido. Eu já vi almas de luz, né? Mas pessoas verem de outras formas piores, eu não duvido. Precisa merecer. Basicamente, tudo, até para ter a melhor vida eterna possível, é individual, precisa merecer. Tudo bem, amém. Para as almas merecerem encarnar nas melhores possibilidades infinitamente. Educação é filosofia. Filosofia é verdade. Viva a filosofia. Maconha é remédio. Tudo bem, amém. Mega Sena. Doador de sangue a mais de 20 vezes. Eu fiz minha própria circuncisão e poder superior se apresentou para mim. É Deus, é o diabo, controla parcialmente a natureza, faz cada alma encarnada ser e ter o que merece, não é capaz de fazer tudo bem nem tudo mal, depende de meritocracia individual. Então, para muitas pessoas é Deus, é o diabo, é Satanás, é Exu, é o nome que for, poder superior, mãe natureza. Pode chamar do que quiser. Só julga. Infinitamente. Só julga. Só faz cada uma ser e ter exatamente o que merece pelo histórico. Histórico infinito de escolhas feitas em encarnações anteriores. É isso. Pode chamar do que quiser. Pode chamar de bunda mole, de esplendoroso, esplendorosa, maravilhoso, maravilhoso. Pode chamar. É mitologia falar maravilhoso. Porque faz cada uma... Não é capaz de fazer tudo bem? Não vai falar, é maravilhoso. Poder maravilhoso. Não é. Mas é justo. Infinitamente. Mas sempre existiu. A alma sempre existiu o bem e o mal. É a justiça.
pelas escolhas feitas, pelas almas encarnadas. É isso. Tudo bem, amém? É o paradoxo. As coisas ruins é porque eu mereço. Melhor não merecer. Pior do que já foi, porque, vixe, basicamente é a morte. Tudo bem, amém? Tudo bem, amém? Tudo bem, amém? Recebi uma mensagem aqui que eu tô gravando um conteúdo e tá expondo a Rede Globo. Você desligar então. Se eu tenho direito pra usar a imagem, é... Grande bosta pra educação. Tudo bem, amém?